Então vamos lá, né? Parece que está todo mundo tão feliz, né? Muita alegria, né? Tá todo mundo junto aqui. É uma satisfação muito grande, né? Estar aqui nessa casa, iniciando os trabalhos, né? Retomando os trabalhos de tanto tempo, de muito esforço do nosso irmão José Quirino. Trabalho de dedicação, e juntamente com a sua esposa, que está aqui hoje, viu? A tia Lourdes, está bem ali no fundinho. E vamos retomar esse trabalho. Porque esse trabalho que eles desenvolveram aqui para essa comunidade com tanto afinco, com tanto esforço, né? Com tanta dedicação, o amor ao trabalho. Trabalho esse que está manifestado através da caridade, né? É a forma, a caridade manifestada. Então eu passo a palavra agora do meu querido companheiro de trabalho nessa casa a partir dessa quarta-feira, Marcos. Obrigado, muito obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer muito grande estarmos aqui hoje. Então, assim, eu escrevi assim, um pouquinho as coisas assim, um pouquinho da história aqui do centro, muito rapidamente, para a gente gerenciar bem o tempo. Mas antes, eu gostaria aqui de saudar aqui os diretores que estão aqui, a Paula Prado, nossa chefe de doutrina, sempre muito cuidadosa em tudo, com os nossos cursos, com os nossos ensinamentos, e ela tem uma peculiaridade. Tudo que ela faz com amor, faz com caridade, faz com jeito, né? Muito obrigado por tudo, Paulo. Ao Valtinho, nosso diretor financeiro e patrimonial também, cuida de cada detalhe, cada tomada que funciona, cada luz que se acende, a cadeira que nós estamos sentando. O Valtinho, ele não mede esforços para cuidar de todos esses detalhes. O José Guilherme, também aqui presente. O José Guilherme é a nossa grande reserva moral e ética, né, Felipe? Sempre passa nas mãos dele, e a gente sempre precisa da chancela dele para que a gente possa avançar. A Clélia, a nossa diretora financeira, também está aqui presente, e os que também sempre com muito zelo na tesouraria, muito cuidadosa com tudo que faz. E o Felipe Salomão, nosso presidente, os que não puderam estar presentes, né, mas a nossa gratidão também eterna, né, a Jane, ao Wilson, todos colaboram muito com o trabalho, os coordenadores, todos eles. E o Felipe é o nosso grande maestro. O Felipe, né, Paula, faz aglutinar todo mundo e faz a magia, a coisa acontecer, né? Então esse pouco tempo que eu estou trabalhando com ele, só gratidão, só aprendizado, só coisas boas que ele me passa. É um dínamo gerador de luz que nós temos. Viu, Felipe? Muito obrigado por tudo. Então, a origem dessa casa, a Flor me passou a esposa do Pelé, mas vou falar de maneira muito simples, depois nós vamos nos aprofundar nisso ao longo do tempo. Começou com o senhor João Francisco de Souza, e a esposa dele, a dona Cesarina, que vieram do litoral de São Paulo para Franca. Ela era médium, e aí ele foi construindo um centro espírita, e vocês podem me corrigir se eu errar, a gente faz as correções necessárias. A comunidade aqui, eu vou me referir a eles da maneira como a comunidade reconhece eles. É o tio João, é o nome do centro, João Francisco de Souza, e a tia Cesarina, que era a esposa. O seu José Quirino da Silva, o seu Zé Quirino, aquele é conhecido como tio Quirino. E a tia Lourdes está presente aqui. Muito obrigado pela presença, viu, tia Lourdes? E saber também que esse centro, ele teve um toque muito grande do seu Langerton. Eu não tive o prazer, a oportunidade de conhecê-lo, mas ele conviveu com o Felipe e com várias pessoas aqui. Para que vocês tenham uma ideia
da envergadura moral do seu Langerton, aqui conhecido como vovô Langerton. Ele tinha dois parceiros, um encarnado e um desencarnado, os mentores. O desencarnado, Herculano Pires, e o encarnado, Chico Xavier. Já vou parar por aqui, não precisa falar mais nada. Né? Olha a dimensão que ele trouxe para essa casa, olha o legado que ele deixa nessa casa. Né? Então, o evento de hoje não se trata de nenhuma inauguração, muito menos reinauguração de centro. Nós estamos fazendo aqui esse ato de hoje, é o despertar de um centro que estava adormecido. O trabalho vai continuar, com muito respeito à memória de todos que aqui trabalharam. Viu, Tia Lourdes? Nós seremos cuidadosos em tudo, respeitando as energias e as forças espirituais desse local. Tudo será cuidadosamente respeitado. Vamos dar continuidade, honrar e agradecer os nossos antecessores, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, que eu tenho certeza que estão aqui conosco nessa noite de hoje. Eu penso assim, devido à nossa inferioridade espiritual, o nosso nível espiritual que nós estamos encarnados, a nossa deficiência e a nossa insignificância espiritual, a gente pretende levar o trabalho deles adiante, mas às vezes, devido às nossas limitações, é um pouco difícil. Então a gente pede que ao menos esses mentores da casa, esses mentores espirituais, que estejam com a gente nesse reinício, nos incluindo, nos protegendo, nos inspirando, para que ao menos nós possamos trabalhar na cura, no reequilíbrio dos seres humanos. Hoje a humanidade tão carente, emocionalmente e espiritualmente tão desequilibrada, então que pelo menos, ao menos, as nossas terapias, o nosso estudo, o nosso passe, a nossa evangelização possa fazer esse papel. Que a gente possa obter esse benefício, porque isso também vai servir para o nosso processo de regeneração. Esse trabalho, essa oportunidade de trabalho que se abre aqui, vai servir para o nosso processo iluminativo de todos nós. O conhecimento, o estudo, é libertador. E a liberdade cura. Então, vamos trabalhar com esses valores. Quando eu estava escrevendo essas palavras, eu tive a intuição que, neste momento agora, nós estamos travando um contrato com a espiritualidade, em duas partes. Nós encarnados com o nosso plano espiritual que já está aqui. Ele nunca saiu daqui. E nesse contrato espiritual, a nossa parte, o que nos cabe, a nossa cota fazer, o que nós vamos prometer, é o trabalho incessante em busca do bem. E esse trabalho vai ser totalmente alinhado nos moldes, na frequência e na sintonia do Cristo. Allan Kardec diz que o centro espírita tem que ter 3 pilares: o trabalho, a solidariedade e que mais, Renato? Estudo. E também um ingrediente a mais, a tolerância. Trabalho para todos, solidariedade entre todos e tolerância para com todos. Olha o que Kardec nos recomenda. Joana de Ângeles vai um pouquinho além e traz mais 3 princípios: espiritizar, qualificar, humanizar. Espiritizar não é entrar para o espiritismo, é deixar o espiritismo entrar dentro de você, é vivenciar o espiritismo, como Paulo de Tarso vivenciou Cristo, mais ou menos por aí.
qualificar, a gente tentar fazer o melhor que a gente possa em tudo que a gente vai fazer. A gente tentar fazer o máximo, o melhor, a gente se qualificar, a gente se capacitar para o trabalho. E humanizar, a gente se colocar no lugar do outro, a gente sentir a dor alheia, a gente se pôr no lugar das outras pessoas. Isso é humanizar. O centro espírita tem que ir além desses fundamentos, além desses princípios. Ele tem que ser escola, ele tem que ser hospital, ele tem que ser oficina. Ele tem que ir além. O centro espírita ele tem que ser um centro de convivência. Ele tem que ter relações entre as pessoas. Porque se não existe convivência entre as pessoas, não tem como exercitar o amor. Nós nunca vamos aprender a amar se estivermos sozinhos. Então é imprescindível que tenhamos relacionamento de pessoas. E, Felipe, o nosso lema do Vicente de Paulo alinha-se totalmente nessa casa. Deus, o Cristo e a caridade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Espiritismo é o portal que nos vislumbra para a gente enxergar esse caminho. Allan Kardec, a chave que vai abrir esse portal. Mas lembre-se bem, o caminhar é de cada um de nós, é de todos nós. Ok? Então, a partir de agora, vamos caminhar juntos. Temos que agora arregaçar as mangas e trabalhar. Estamos a trabalho. Eu peço agora, por favor, passe a palavra para o Felipe, nosso presidente, que possa agora proferir a palestra, nos trazendo agora esses ensinamentos, Felipe. Tá? Muito obrigado a todos. Meus irmãos, minhas irmãs, como disse a Clébia muito bem, hoje é uma noite de muita alegria. Nós não estamos fazendo senão dar continuidade a um trabalho que já foi feito aqui. E eu quero dizer para vocês que o Wilson de Paula, que é o nosso secretário, quando ele me deu esse trabalho para fazer, lá para o Vicente de Paulo, eu falei para ele duas coisas. Graças a Deus que é breve, porque senão ia ser muito longo, né? E segundo, ele não pensa que eu sou testemunho ocular do que eu vou falar aqui, não. Embora eu tenha participado de muita coisa do que está aí, mas nem tudo eu conheci não, viu, Jean? Para quem não sabe, o Jean está aqui sentado, é o nosso presidente da USE Intermunicipal de Franca. E por que a história é breve? Porque, além de faltar todo o conhecimento que era necessário, nós temos em torno de 120 casas espíritas em Franca. E se nós fôssemos detalhar todas elas e gastássemos pelo menos 5 minutos em cada uma, seriam 600 minutos, ou 10 horas. Então, nós vamos fazer brevíssima a história, não só breve, tá bom? Então, sem demoras, vamos para lá. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, primeira coisa que estamos apanhando hoje, hein, Rui? Esse trabalho nosso é baseado nesse opúsculo aí do Dr. Agnello Morato. Ele vai ser citado aqui várias vezes. O Dr. Agnello Morato escreveu esse livro aqui, tem lá no IDEFRAN, para quem quiser pesquisar, que se chama Subsídios para a História do Espiritismo em Franca. E aqui ele faz a citação onde nós nos baseamos até onde vamos chegar hoje, que é aqui no Grupo Espírita João Francisco de Souza, que agora passa a se chamar Centro Espírita João Francisco de Souza, né? Como diz o Dr. Agnello Morato, no final do século XIX, portanto, 1890 e poucos por aí, já havia espiritismo em Franca. Como é que isso chegou aqui? A gente não sabe detalhadamente, mas nós podemos dizer duas coisas. Primeiro, foi um médico chamado Antônio Petralha, que veio, aliás, não era médico, ele era farmacêutico. Ele veio, formou-se na Europa e veio para Franca. E ele era daqui da cidade, ele veio para cá e trouxe o estudo do espiritismo. Provavelmente, ele tenha trazido os originais lá da França, os livros. Nós não temos certeza onde é que estão esses originais, mas eu me lembro que ele tinha
a revista O Reformador, o número 1 do Reformador. O Reformador foi fundado em 1873, e ele tinha o número 1, do 1 ao 178, me parece. Eu até ajudei a doar o número 1 para a Federação Espírita Brasileira, para ficar como eles não tinham, nós que tínhamos. O doutor Aguinaldo intermediou isso aí e nós mandamos para a Federação Espírita Brasileira. Então começa no século final. E aí o curioso disso tudo é que a família Caetano Petralha hoje é muito importante em Franca. O Almir até trabalhou lá no Cavaleiro Petralha, né? Eles têm a creche lá, tem a escola hoje muito grande, e a Unesp lá de Franca, aqui de Franca, que é situada ali no bairro do Jardim Petralha, é doação deles. Eles deixaram isso aí justamente para a faculdade. E deixaram também o patrimônio para ser mais aproveitado ainda. Tem muita coisa ainda para ser feita, né? Mas o cavaleiro Antônio Petralha que foi o que começou a fazer na Vila Eufrásia, onde é hoje a creche, chamava Vila Eufrásia, e eles faziam reuniões espíritas lá, no final de 1890, por aí, 93, 95. Eles faziam reuniões espíritas, e a dona Avelina Maria de Jesus, que para nós é muito cara, né? Muito querida, ela frequentava a reunião como médium lá. Ela era médium, participava lá na reunião deles, até que ela ficou doente. E depois nós vamos chegar nessa história, não pôde mais ir às reuniões, mas ela conta essa história no livro do Dr. Aguinaldo. Na época já tinha Franca 2 jornais espíritas, final do século XIX, 2 jornais espíritas. O primeiro chamava Castigo, Ódio e Perdão, bem ao tipo daquela época, porque precisava contraditar a Igreja Católica, precisava combater a ideia de céu e inferno. Então, o primeiro jornal chama Castigo, Ódio e Perdão. Não se tem nada sobre ele, tem só referência. E esse aqui que nós temos o facsímile do jornal, Perdão, Amor e Caridade. Quer dizer, olha a tríade que eles apresentaram, Perdão, Amor e Caridade. Esse jornal existe, está guardado. O doutor Aguinaldo conseguiu fotografar. 1898. Os primeiros centros espíritas de Franca, o primeiro é desse senhor chamado Antônio Carlos, não se tem o sobrenome dele, mas chamava-se Antônio Carlos. Ali onde é a fonte luminosa de Franca, bem no centro, onde é que era a igreja, em frente, provavelmente ali onde é que é a Casa Pernambucana, no centro da cidade, ali era o centro espírita de São Antônio Carlos. Foi o primeiro centro espírita de Franca, ali. E ele recebeu lá no final do século XIX, lá no Largo da Matriz, essa figura importantíssima para o movimento espírita de Franca, que é o Sr. José Marques Garcia. O Sr. José Marques Garcia veio de uma cidadezinha próxima aqui, que na época chamava Santana dos Olhos d'Água, que hoje é Ipuã. Ele veio de lá, ele negociava com carne, com gado, ele veio de lá e tomou conhecimento com o espiritismo e foi frequentar o centro do Sr. Antônio Carlos, ali no Largo da Matriz. Falei isso, ele estabeleceu ali onde é hoje um estacionamento, na Nova Era, sabe ali na Campos Sales, na Confluência, em frente ao museu? Ali era dele, ali ele montou um açougue e ali ele comerciava com gado, vendia, comprava tal, e ele comprou os terrenos da Nova Era para poder doar para a Nova Era. Ali ele fundou o Centro Espírita, foi fundado em 1904. Olha lá. Essa aqui é uma das fotos do Nova Era. Chama Nova Era porque aqui era a redação do jornal A Nova Era. Por isso é que ficou conhecido como Nova Era. E essa aqui já é uma reforma que foi feita muito tempo depois, por volta de 1957, 58, quando o Eurípides Marini foi presidente da Mocidade Espírita de Franca. Outras entidades que surgiram depois do Nova Era. Primeiro, o Asilo Allan Kardec, em 1922, fundado pelo Sr. José Marques Garcia. Por que ele fundou o Allan Kardec? O Allan Kardec completou 100 anos no ano passado, né? Então, ele fundou porque um dia ele estava andando na rua e naquele tempo o doente mental não tinha lugar para ficar. Ele andava pela rua solto e ele viu umas crianças apedrejando um doente na rua. E ele ficou muito apiedado daquilo. Mas ele é doente mental, ele está sendo apedrejado porque é doente mental. Aí ele resolveu comprar um terreno, que é a chácara onde está o Allan Kardec hoje. Ele comprou essa área com o dinheiro dele
e fez a casinha dele lá, e vejam que coisa maravilhosa, levava os doentes mentais lá para a casa dele. Era ele e a esposa que tratavam dos doentes mentais. E eu sei de relatos que chegava a pessoa violenta, amarrada, tal, e ele falava, pode desamarrar. Pode, não pode, seu Zé, ele está violento. Pode desamarrar, eles vão tomar conta dele. Mandava entrar e a pessoa entrava cabisbaixo e ia para ser tratado. Esse é o Sr. José Marques Garcia. Em 1927 fundou o jornal A Nova Era. Esse jornal que agora, em 27, vai fazer também 100 anos de existência. É um dos jornais mais antigos do Brasil. Tem o Reformador, tem o Clarim a Revista Internacional do Espiritismo e a Nova Era. Sobre a história da Nova Era, há um caso muito interessante. Naquele tempo não tinha internet, não tinha telefone, não se falava em telefone, então era preciso que alguém saísse vendendo assinaturas do jornal. E quem saía vendendo assinaturas do jornal A Nova Era é o seu Roso Alves Pereira, que foi um dos beneméritos do Espiritismo em Franca também. O seu Roso, um dia andando por Minas Gerais, aí vendendo assinaturas, os beatos lá falaram, ora, padre, tem um doido aí vendendo assinaturas do jornal Espírita e tal, e o delegado mandou prender o seu Roso. Ele foi preso. E como comunicar-se com Franca? Não tinha como, não havia jeito. Felizmente os espíritos deram um jeito. A filha do delegado ficou possessa, tomada por um espírito e começou a quebrar tudo. Como o delegado ficou sabendo que ele era espírita e que mexia com o espírito, com esse negócio do espiritismo, foi buscar o senhor Roso. O senhor Roso doutrinou o espírito, esclareceu, o senhor Roso veio embora, liberado pelo delegado. Essa é a história do Nova Era, né? Aí, em 1926, foi fundado o Centro Espírita União, Fé, Esperança e Caridade, que existe até hoje, ali na Padre Anchieta, quase chegando hein? Casa de Tinta, exatamente. Hein? Não, quase chegando na Major Nicasso, na Casa de Tintas ali. Tem até hoje. Foi o senhor Nicola Manilha que fundou, até hoje funciona, a casa está lá, também já vai fazer 100 anos agora. Em 1931 foi fundado o Centro Espírita Luz e Amor, ali na Álvaro Abranches. Antigamente era na Capitão Anselmo. Eles venderam o terreno lá e foram para Álvaro Abranches. Foi inaugurada a questão dos 10, 15 anos. Então, mas antes era ali na Capitão Anselmo. Depois, em 1939, foi fundada a Liga Espírita do Oeste, aqui no começo da General Teles. Né? Foram presidentes o senhor Guinelo Vilaça, a esposa dele, a dona Umbelina Gomes Vilaça, eles dirigiram o centro lá. E em 1942, o Templo Espírita Vicente de Paulo, que somos nós que estamos lá. Né? Aqui que vocês estão vendo, é o meu Monza parado na porta que a rua Floriano Peixoto descia. Era a mão contrária, descia ali. Ali é o Bazar, Kleber, ó. Estava construindo. Esse terreno era do Vicente de Paulo também. Nós cedemos para a Nova Era e eles começaram a construir o prédio aqui, que hoje voltou para o Vicente de Paulo, porque nós compramos do Nova Era. Agora é tudo nosso. E aqui é o antigo centrinho. Essa moto aqui, Paula, você conhece bem, né? É do seu Vasco Prado. Ele que administrava a construção para nós. Era a moto do seu Prado. E nós estamos lá, né, Josi? Almir, estamos lá, começando a derrubar. Aliás, nós não começamos a derrubar. A prefeitura foi lá e vetou, porque estava afundando o terreno. Ou derruba ou cai. Né? Então, nós resolvemos construir. Em 1944, surgiu o homônimo nosso, que é o Centro Espírita Amor e Caridade Vicente de Paulo, que é o do seu Manelzinho, seu Max, lá na Santa Rita. O senhor Culino, a neta dele, né, fez agora uma mensagem na internet, no Zap, muito bonita, contando a história. Esse eu conheci pessoalmente, o senhor Herculino, o senhor Herco. Ele, inclusive, fazia curas, dava paz, curava muita gente também. Em 1945, no dia 20 de maio, surgiu a Fundação Educandário Pestalozzi. Era aqui, ó, uma chácara. Aqui, essa rua se chama José Marques Garcia. Não, é essa aqui, ó. É essa aqui. Aqui é o relógio que nós inauguramos em 1970. Aqui é a rua José Marques Garcia. Em homenagem ao seu José Marques Garcia, que fundou Allan Kardec lá para cima. Ali são as três
as três instituições, né? O Allan Kardec, o Judas Iscariotes, era o albergue noturno, antigamente ali onde é hoje o Agenor Santiago era o albergue noturno, e agora o Pestalozzi aqui. O Dr. Novelino e a Dona Aparecida compraram esse terreno aí e aí construíram o Educandário Pestalozzi. Inicialmente, eles moravam ali onde sabe onde é o Allan Kardec, aliás, onde é o Magazine Luiza hoje? A casa onde mora a Dona Luiza ali era deles, eles venderam aquela casa para comprar esse terreno. E ela é uma escola que chamava Escola Piratininga, por isso que é EP. Quando foi fundada o Pestalozzi, eles homenagearam o Pestalozzi, continuou com o EP, Fundação Educandário Pestalozzi. Em 1954 surgiu o Judas Iscariotes, fundado pelo Sr. Zé Russo. Ali era o lar da velhice desamparada, lá no fundo, e quando foi criado esse centro espírita Judas Iscariotes, os padres, os católicos falavam pela cidade que olha como é que são os espíritas, ao invés do Cristo eles preferem o traidor. E houve uma procissão, foi feita uma procissão nessa rua José Marques Garcia, apedrejaram o Judas, foi apedrejado, né? Eles esqueceram que o Jesus pedia perdão, né? Ele mesmo perdoou Judas Iscariotes. Em 1956 surgiu o culto de assistência espírita Alberto Ferrante. A sopa do Albertinho Ferrante é um pouco antes, era na casa deles, ali na Afonso Pena. Até hoje ainda tem a casa da Dona Nenê e do senhor Alberto Ferrante. Então eles faziam a sopa lá, foi a primeira não, foi a segunda, porque a primeira foi o senhor Arnulfo de Lima. Mas foi a segunda sopa feita em Franca, que depois serviu de modelo. Ela foi criada por inspiração do Chico Xavier e surgiu a sopa do culto espírita Alberto Ferrante. Eventos principais que aconteceram em Franca. Primeiro, em 1947, foi fundada a USE, com o nome de União Social Espírita. A USE é a União das Sociedades Espíritas Estadual e Municipal. Hoje o Jean é o presidente da Municipal. E procura unir todas as instituições espíritas do Estado de São Paulo. Todas. E ela representa o movimento espírita do Estado de São Paulo junto à Federação Espírita Brasileira. E também foi criada, no dia 20 de maio, a Mocidade Espírita de Franca, que deu tanta gente muito boa para o movimento espírita. E nós temos a primeira presidente, a dona Termúcio Lourenço, está internada lá no Lar de Ofélia, está encarnada ainda. Ela foi a primeira presidente da Mocidade Espírita de Franca. Em 1951 foi fundada a Semana do Livro Espírita. Portanto, imagine, de 51 agora são 72 anos, né? 72 anos. Que existe sem solução de continuidade. Funcionou no tempo todo, só nos anos da pandemia que não funcionou. Em 1952 foi fundado o Sementeira Cristã. É o mais antigo programa de rádio da nossa cidade. Não há nenhum outro tão antigo quanto esse funcionando. O interessante é que quando o Olavo Rodrigues falou em fundar o programa Sementeira Cristã, os espíritas, não, você está ficando doido, para que isso? Não vamos divulgar isso não, vamos respeitar tal. Aí ele foi ao Chico Xavier, porque ele era muito amigo do Chico, foi lá e submeteu para o Emanuel uma frase. Estamos pensando em criar pelo rádio um programa, o que o irmão acha? E o Emanuel respondeu para ele assim, o senhor não prometeu a verdade pelos telhados? Ele encorajou. E aí foi fundado o Sementeira Cristã, que está aí até hoje também, agora lá na Rádio Web de Franca, né? No nosso Idefran. Em 1970 foi fundada a Semana Regional Espírita. Qual é o objetivo? É unificar os centros espíritas, unir os centros espíritas, de tal forma que um orador daqui vai falar lá no outro centro, o orador de lá vai falar no outro, enfim, é uma semana destinada ao congraçamento dos centros espíritas. Por que ela é regional? Porque ela deixou de ser só de Franca, ela passa agora para a região toda de Franca, pega lá desde Altinópolis, né, e vai até Rifaina. De Altinópolis faz a curva toda aqui e vai a Rifaina. Quando possível, todos os centros dessa semana são visitados por oradores falando da Semana Regional Espírita. Em 1974 foi criado o Clube do Livro Espírita. O Clube do Livro Espírita já existiu. O Olavo fundou em 1951 o Clube do Livro Espírita aqui em Franca. Já existiu. Mas
Houve uma solução de continuidade, parou por uns tempos. Em 1973, o Richard Simonetti aproveitou a ideia e deu surgimento ao Clube do Livro Espírita. Fez uma propaganda muito grande nas revistas espíritas e tal. E o Jorge Santiago, o Marcos Faleiros e eu fomos a Bauru participar do movimento lá e trouxemos a ideia e fundamos o Clube do Livro Espírita em Franca, que está até hoje funcionando. Foi fundado inicialmente com o nome de Círculo do Livro Espírita, mas depois, com o surgimento do IDEFRAN, passou a chamar Clube do Livro Espírita. Em 1980, o mês de Kardec. Aí, um mês destinado a estudar a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Em 1981, no dia 18 de abril, propositadamente, surgiu o IDEFRAN. O que é o IDEFRAN? É o Instituto de Divulgação Espírita de Franca. E ele é o resultado do quê? Nessa época, final de 80, havia várias entidades em Franca que cuidavam da divulgação. Havia a livraria da Nova Era, que é onde é o edifício José Russo hoje. Ali tinha uma livraria espírita. A dona Leonor tinha a Biblioteca Pública Allan Kardec. O Centro Espírita Esperança e Fé tinha a livraria espírita lá dentro, que era da Mocidade. O Agenor Santiago tinha no Judas Iscariotes, também ele participava lá da livraria. E nós lá do José Marcos Garcia, Fundação Espírita José Marcos Garcia, que não funciona mais porque ela deixou de existir, tínhamos o Clube do Livro Espírita. Então o que nós resolvemos fazer? Juntamos todas essas 7 instituições e criamos o IDEFRAN. Quer dizer, o IDEFRAN é o resultado de 7 outras instituições, que são donos do IDEFRAN, essas 7 instituições, que centralizaram o serviço de divulgação aqui no IDEFRAN. Então, a livraria está lá, o Clube do Livro está lá, a videoteca está lá, enfim, todas as atividades estão lá hoje, porque o IDEFRAN centraliza. O IDEFRAN é para facilitar o movimento espírita, ajudar na divulgação da doutrina, sobretudo. Vultos que nós conhecemos, eu só não conheci o senhor José Marcos Garcia, que eu não tive o privilégio de conhecê-lo, e nem a dona Avelina. Embora esteja ligado ao Vicente Paulo, eu não conheci pessoalmente a dona Avelina. Mas aqui está o doutor Novelino e a dona Aparecida. Os dois doaram tudo deles, não só financeiramente, mas a vida deles eles doaram para o Pestalozzi, tudo. A dona Aparecida vendeu as joias dela para poder comprar o terreno do Pestalozzi. Olha, vou falar baixinho para as mulheres não me bater, mas uma mulher abrir mão de joia não é fácil não, hein? Ela vendeu as joias dela porque o ideal era maior, né? E o doutor Novelino era médico, foi aluno de Eurípides Barçarufo em Sacramento, tinha vindo para Franca para trabalhar e empenhou o nome dele aqui em Franca, porque o Espiritismo teve projeção em Franca, é evidente que por causa de Eurípides Barçarufo, por causa do Chico Xavier, mas teve um esteio que foi o doutor Tomás Novelino, como primeiro médico espírita, que tratava muita gente de graça, então ele atendeu e implantou, ajudou a solidificar o nome do Espiritismo em Franca. Eu não sei se alguém aqui conheceu a dona Mariquinha Braia. Foi uma médium, tem muita gente reencarnada aqui em Franca graças à dona Mariquinha Braia. Ela morava ali na Estevão Borro, né? Você ouviu falar dela, Eleni? Então, da dona Mariquinha, né? Ela curou muita gente. Naquele tempo, em 1940, por aí, não tinha médico. Era um ou outro, esse mesmo não tinha especialidade. Dizer médico do estômago, médico do ouvido, não tinha isso não. O médico era genérico, né? O médico tratava de tudo. Então, como não tinha médico, as pessoas vinham para a cidade para consultar, não tinha médico. E eu procurava a dona Mariquinha Braia, e ela dava remédio por psicografia. Curou muita gente através da psicografia dela e também fez reencarnar muita gente. Muita mulher que não engravidava foi lá, ficou grávida e muita gente está aí hoje graças ao trabalho da dona Mariquinha Braia. É uma espírita desconhecida, mas os mais antigos sabem muito bem dela. E esse é o nosso queridíssimo doutor Agnello Morato, que é o autor do Opúsculo, foi mentor da Mocidade Espírita há muito tempo, todo o movimento de divulgação de Franca. Franca é conhecida por causa do senhor Agnello, doutor Agnello. Ele viajava levando o nome de Franca. Na USE, por exemplo, quem representava era o doutor Agnello. E até hoje é um nome respeitável no movimento espírita.
Esse também, o seu José Russo. Quem aqui conheceu o seu José pessoalmente? Né? Uma figura inesquecível, homem batalhador. Fazia cada palestra que a gente ficava de boca aberta. Lá no Allan Kardec tem uma fotografia da mulher adúltera, né? Ele pegava aquele quadro do senhor Agostinho Ferrante, levava e fazia uma palestra sobre o assunto. Não tinha audiovisual, mas ele levava aquilo para fazer a palestra, aquele quadro, e fazia a palestra detalhando. Ele era curiosíssimo, o senhor José Russo, porque ele tinha um Fordinho 29, Fordinho de bigode. Aqui vocês não sabem o que é isso, né? Chama de bigode porque tem duas alavancas junto com a direção, né? Então o Fordinho de bigode, ele saía descendo com o Fordinho de bigode ali da Zé Márcio Garcia. E uma vez eu fui lá falar com ele, porque o Divaldo vinha fazer uma palestra em Franca, eu fui convidá-lo. Ó, senhor José, eu vim convidá-lo para o senhor levar a sua confraria, como ele falava, para participar da palestra. Ele virou para mim e falou assim, eu aposentei de falar. Eu falei, senhor Zé, mas o senhor aposentou de falar, mas não aposentou de ouvir. Aí ele foi assistir a palestra lá com o Divaldo. Esse aqui pouquíssimos conheceram, é o senhor Mário Nalini. Ele morava ali em frente ao Clube dos Bagres, até hoje a família mora ali. Alguém conheceu? Conheceram? Seu, hein? Seu padrinho? Não pode ser. Não, esse é o avô. O Mário Nalini é filho dele, era Mário Nalini filho. E ainda tem hoje encarnado ainda o Mário Nalini neto. É o neto. Eu conheci esse aqui, tive algumas aulas de evangelização com ele. Ele era pai da Marisa Nalini, os evangelizadores sabem que é a Marisa Nalini, né? É entusiasta da evangelização e tudo mais. O senhor Mário era sapateiro e ele morava ali abaixo da ponte do Clube dos Bagres ali. Ali ele tinha casa. E ele foi presidente do Centro Espírita Esperança e Fé por muito tempo. E esse é meu queridíssimo amigo, meu mestre, meu orientador, Olavo Rodrigues. Tudo de divulgação do movimento espírita em Franca nós devemos a ele. O rádio foi ele que iniciou, a Semana do Livro Espírita foi ele que iniciou, a Livraria Espírita foi ele que iniciou, o Clube do Livro Espírita foi ele que iniciou. É que o Marcos Faleiro chama-o com muita propriedade como o guardião do livro espírita em Franca, e é mesmo. E a nossa livraria do Idefran chama Livraria Espírita Olavo Rodrigues, em homenagem a ele, porque tudo que ele pôde, ele fez em favor da divulgação do livro espírita em Franca. Professor Antoniano Tabarini, eu não pus fotografia aí, porque não consegui, não há parentes dela morando aqui, eu não consegui uma foto dela, como não consegui de alguns. Mas foi nossa mestra, eu tive aulas na escola, no IETC com ela, eu tive aulas de francês e de português com ela, e um dia eu estava descendo a Serra da Graciosa de trem. Já desceram a Serra da Graciosa, de Curitiba para Paranaguá? É um passeio belíssimo, é uma estrada sinuosa, quando o trem faz uma curva lá, você daqui, estando no vagão, você vê o vagão lá atrás, tão acentuada que é a curva. E sentou ao meu lado uma francesa. E ela começou a conversar e eu consegui falar com ela. E ela virou para mim e falou assim, mas onde é que você aprendeu francês? Eu falei, na escola. Ela falou, mas como? Eu falei, no ginasial, antigamente, nós estudávamos francês, inglês e espanhol. É um rudimento que a gente tem, é por causa disso. Então, vocês vejam, essa professora conseguiu me passar um aprendizado de francês que eu consegui falar com uma francesa. Conversei, conseguimos estabelecer uma conversação, tropeçando aqui, tropeçando ali, mas conseguimos conversar algumas coisas. Outro vulto que eu não preciso explicar para vocês, né? Esse foi gigante. É o segundo médico espírita de Franca que veio e implantou aí, participou com a gente. O nosso Vicente de Paulo, na segunda fase, porque na primeira fase eu já mostrei para vocês, foi em 42. Mas na segunda fase, quando nós refizemos o prédio, trabalhamos para reconstruir tudo, nós tivemos a inspiração dele para fazer as reuniões. Nossa, como nós fazemos. Ele é que orientou, copiamos dele, que se reunia lá no Centro Espírita Monsenhor Cândido Rosa, lá embaixo, atrás do Toninho, lá no fundo, da Dona Estela Palermo, do Fernando Américo. E esse também, todo mundo se lembra dele, né? O Zé Ramon Ribeiro, dentista, muito famoso aqui em Franca, ele ajudou muito no Idefran. Na época nós estávamos fazendo a reforma do Idefran,
e não tinha dinheiro. Quem sustentou grande parte da reforma foi o Zé Ramon Ribeiro. Ele ajudou a reforma. E o senhor Alberto Ferrante Filho, que eu também não consegui uma foto dele. Todo mundo conhece o senhor Albertinho, né? O senhor Albertinho foi o primeiro espírita de Franca a ter a chave da casa do Chico. O Albertinho entrava na casa do Chico a hora que ele queria e saía. Porque também o Chico ligava para ele: Albertinho, eu preciso mudar, vem cá fazer a minha mudança. Ele ia lá e fazia a mudança do Chico, porque ele tinha caminhonete naquele tempo. Ô, Albertinho, eu preciso ir visitar o pessoal lá em Pedro Leopoldo. O Albertinho ia lá, pegava o Chico, levava lá em Pedro Leopoldo. E buscava e trazia de volta. Então, o Albertinho tinha todo o contato com o Chico. E quanta gente o senhor Albertinho Ferrante levou lá em Uberaba para conhecer o Chico, inclusive eu mesmo. Uma vez nós fomos a Uberaba, era aqui por Jericoara, por terra, nós fomos lá visitar o Chico. E ele levou um alfaiate aqui de Franca, materialista. Vocês não vão lembrar, só eu que lembro dele. Alaide Santana Teles. E o senhor Alaide era um homem honesto, um homem muito dedicado, mas não aceitava a existência de Deus. E o Albertinho era amigo dele, irmão de loja, foram para Uberaba ver o Chico. E o Albertinho foi falando para ele: porque lá tem um perfume, que o perfume é assim, tá, aquele entusiasmo todo, né? Fomos. Chegamos lá, o Chico tratou nós muito bem, tal, aqui, Bertinho para cá, Bertinho para lá, tal. Então, vamos embora. Entramos na perua do Bertinho Ferrante e viemos embora. Estamos na estrada aqui de Jericoara, de terra, né? O Bertinho falou para o Alaide: Alaide, gostou? O Alaide: gostei muito, mas perfume não vi nenhum. Para que ele falou isso, gente? Explodiu um perfume dentro da perua, que nós tivemos que sair fora da perua para aguentar, para respirar. Saiu um perfume tão intenso que a gente só faltava fôlego para respirar. Ele começou a chorar. E nós também. O Agenor Santiago vocês conheceram, né? Já é mais contemporâneo nosso, né? Foi companheiro lá nosso, foi presidente da Fundação Espírita Judas Iscariotes por muitos anos e exerceu vários, aí foi presidente do Idefran, da Fundação de 1981 até a desencarnação dele. O Jorge Santiago, poeta Jorge Santiago, fez muita palestra aqui. Jorge declamava, cantava e era poeta mesmo, né? Lembra dele? Lembram dele aí? Bem, pessoal, acho que é a história que eu queria contar para vocês. Eu reservei um final de dia, mais coisa, mas vamos deixar, porque o principal foi falado. Eu queria reservar uns minutos aqui no final para dizer para vocês dos planos do Vicente de Paulo aqui para casa. A história vocês já sabem, houve um industrial que comprou o prédio aqui que estava à venda e ofereceu para o Vicente de Paulo. Nós, quando pensamos que ele ia passar a escritura do nome dele, eu e o Valtinho estavam presentes, ele falou: não, é para o Vicente de Paulo. Então, nós tivemos que assumir. E a troca que ele fez conosco foi essa: eu vou passar em nome do Vicente de Paulo, mas vocês têm que fazer o movimento espírita lá. Então, nós estamos começando hoje. A Clébia e o Márcio vão ser os responsáveis pela reunião de quarta-feira, que vai ser a semelhança da nossa quarta-feira lá. Aí os oradores que falam lá, viu, todos vocês vão falar no Vicente de Paulo, em Patrocínio Paulista e aqui. Agora são 3 vezes contratados, né? E esse resto de ano, resto é modo de dizer, né? Mas esses meses que ainda faltam para o final de ano, eles vão se encarregar de escalar os oradores, até a Zenaide já está escalada para quarta-feira que vem. Mas logo no ano que vem, todos vocês virão aqui fazer palestras aqui na quarta-feira. É o trio, lá no Vicente de Paulo, lá em Patrocínio e aqui. Também o Almir vai começar uma reunião aqui na terça-feira, a semelhança da reunião que ele faz lá com a Josiane na segunda-feira. Um grupo que se reúne, abre uma roda para conversar, para discutir sobre doutrina espírita. E aí eu estou convidando todos para virem aqui, virem participar, ajudar, quem puder vir aqui para manter a reunião. Nós sabemos que vai demorar um pouco, não é assim que já começa, mas está aqui pronto para trabalhar, né?
Na quinta-feira, nós teremos 2 atividades aqui. O Cassiano já vai começar, não marcou a data ainda, mas vai começar uma reunião também aqui de estudos e prática mediúnica. Não marcou a data, mas já está estudando, já veio aqui, como não? Qual vai ser o horário? Sempre às 8 horas. Tá certo? Sempre às 8 horas. Agora, a Luziane, nossa companheira, a Luziane, que é aqui do NES, que agora não existe mais, ela vai fazer aqui, o ano que vem, no começo do ano, já começar com o curso de gestantes. Ela foi tentar para começar esse ano, mas o médico, que é um dos responsáveis, pediu para deixar para o ano que vem. Então, ela vai começar um curso de gestantes aqui, para o ano que vem. E vai começar um COEM na quinta-feira aqui. E o Osni Renato, nosso companheiro lá de segunda-feira, vai começar um COEM aqui na segunda-feira. Porque vocês não conhecem aí para cima, os que conhecem sabem. Há várias salas aí, muito boas, bem adaptadas, prontas para nós iniciarmos. Além disso, a Tânia, que está ali sentada, e o Gabriel, que está aqui, eles vão começar a evangelização na quarta-feira à noite. Quer dizer, quem tem filho, quem precisa trazer criança, pode trazer, que enquanto os pais estiverem estudando aqui na quarta, ouvindo a palestra, haverá reunião com eles lá em cima. Tá certo? A Tânia vai também coordenar o trabalho de passe junto com a Joana. A Joana e a Eleusa, elas vão coordenar o passe. Vai começar às 7 horas e vai até 15 para as 8, toda quarta-feira. E na medida que forem surgindo colaboradores, nós vamos fazer passe aqui também, todo dia. Às 9 da manhã e às 3 da tarde. Das 9 às 10, às 3 às 4. Por enquanto, isso é sonho. Nós ainda não temos gente para isso, não é, Joana? Não é, Eleusa? Nós não, mas queremos, porque para ficar aqui funcionando um pronto-socorro de passe para as pessoas aqui, como já funciona lá no Vicente Paulo, coordenado por elas e que funciona muito bem. Então, esses são os planos, pessoal. Nós queremos tornar esta casa aqui uma casa que nós possamos ativar, fazer funcionar, porque foi o compromisso que nós assumimos com o doador. Ele doou para que nós atuássemos, então agora é conosco, a bola está com a gente. Não é isso? Agradeço muito vocês terem vindo aqui, porque foi uma injeção de ânimo, né, para nós sentirmos o calor e vermos que podemos realizar aquilo que estamos pensando, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês. A Cléber agora e o Márcio vão encerrar e nós queremos convidar todos, né, sem exceção, para um cafezinho lá no fundo, né? Um cafezinho. Obrigado. Como eu gosto de dizer, o cafezinho é covarde, porque é muito bem acompanhado, tá bom?